ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, sexta temporada. Hoje a nossa conversa será com Roseli Pereira, psicóloga que atualmente cursa o mestrado em Psicologia do Trabalho e das Organizações aqui na Universidade do Minho. Seja muito bem-vinda, Roseli. Obrigada, Alexandra. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês nessa conversa agradável, numa manhã de quarta-feira bem chuvosa, mas muito agradável. Exatamente. Bom, Roseli, o convite hoje foi muito para a gente conversar de todo o seu processo burocrático, né, aqui. Mas antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Há quanto tempo você vive aqui em Braga e por que veio para cá? Por que escolheu Braga? Então, eu estou morando aqui há 1 ano e 8 meses. Escolhi Braga porque eu queria viver um intercâmbio nessa fase da minha vida, que já sou reformada no Brasil, sou psicóloga lá, e vim para cá para poder cursar um mestrado e continuar os meus estudos para sempre me aprimorar mais e conhecer mais da região, do país e aproveitar um pouco da minha reforma. Você já conhecia Braga? Já tinha alguma referência? Não. Foi a Universidade do Minho que atraiu? O que foi? Não, eu tenho uma grande amiga que mora aqui em Braga e, na verdade, a minha pesquisa começou por Portugal, não tinha cidade específica para vir. Sim. E aí ela foi me mostrando um pouco da cidade e eu fui me apaixonando. Acho que também tem um pouquinho das minhas raízes por aqui, né? Eu sou descendente de italianos e portugueses e pelo lado paterno de portugueses. Então, o Pereira vem desse lado português de toda a minha linhagem paterna. Acho que é um chamado mesmo. Com certeza. E, Roseli, mas me diga, em termos de documentação, porque você já é reformada, você poderia ter solicitado o D7, não sei se foi o caso, e como também veio fazer um mestrado, também poderia ter o visto de estudante. Como é que você veio? Na verdade, eu vim para viver em Portugal. Eu solicitei, sim, o visto D7, que é o visto para reformada. Sim. Fiz um planejamento de 6 meses para viagem, para vir viver pelo menos os 2 anos. A intenção do mestrado era muito chegando aqui. Como é que eu ia conhecer um pouco mais da cultura, um pouco mais das pessoas. E aí era através do estudo que eu sempre gostei muito. Né? Então, seu objetivo inicial não era exatamente o estudo, era morar, viver a reforma. Exatamente. Ai, que delícia. Viver a reforma. E aí eu solicitei lá a VFS Global, no consulado português em São Paulo, no Brasil. Fiz todo o processo, entreguei toda a documentação, muita documentação. É um processo burocrático, né? Exato. E eu gosto muito de seguir os processos. Eu acho que tudo tem um fundamento. Então, eu não questiono absolutamente nada. Eu providenciei tudo conforme era pedido. Recebi o meu visto em casa em maio de 2023. Só daí eu comprei a passagem e agendei a minha viagem para o dia 24 de junho, dia de São João. E aí cheguei em Braga no dia 25 de junho, um dia depois da grande festa de São João. Nessa época ainda não sabia da relevância da festa de São João em Braga, mas gostei muito de ter chegado um dia após a festa. Chegou já a cidade toda alegre, né? Exatamente. E aí, rapidamente, já localizei onde era o antigo CEF. Na própria semana que eu cheguei, em junho de 23, eu já providenciei toda a minha documentação, então eu já tenho NIF, NIS, o meu número de utente, eu fiz tudo para estar regular no país. Era esse o meu projeto. Era viver em Braga de maneira regular para que eu pudesse desfrutar da minha reforma. Exatamente. É importante, gente, a gente chamar a atenção aqui e aí no decorrer do programa vocês vão perceber o porquê da Roseli ser a nossa convidada aqui hoje, porque é isso, foi uma pessoa que saiu do Brasil com tudo planejado, sem depender de trabalho aqui em Portugal, ou seja, era só resolver a questão burocrática e viver. Exato. E ela está enfrentando várias dificuldades aqui e isso é importante a gente poder passar para as pessoas, para poderem perceber também que não basta arrumar a mala e vir, né, Roseli? Essa é uma preocupação que a gente tem. Eu acho que é uma decisão bastante importante em qualquer idade da vida
E acho que ainda mais quando se tem família. Eu venho sozinha, sou viúva, eu tenho 2 filhos no Brasil, mas eu já estou nessa altura da vida onde eu já sou responsável 100% só por mim. E aí eu acho bastante mais complicado para quem tem uma família. Então essa decisão precisa realmente de muita responsabilidade, porque eu fiz tudo conforme foi indicado e mesmo assim eu ainda não tenho a minha autorização de residência. Já chega a quase 2 anos, em junho já faz 2 anos que eu estou aqui e eu acho que esse tempo, para a maioria das pessoas, é muito desgastante. Exato. Você não depende de trabalho aqui. Imagina se dependesse, o que teria sido a sua vida, mesmo vindo com a documentação certinha, vindo com o visto, com tudo certinho. A gente vai aprofundar mais sobre esse assunto. Mas antes da gente entrar nisso, como é que você tem vivido essa experiência, né, de viver em outro país nessa altura da vida, nessa sua fase da vida? Eu acho muito enriquecedor sempre. Eu sempre fui muito curiosa, sempre quis conhecer outras culturas e acho que chegou a hora. Você já conhecia Portugal? Não, não conhecia. E aí eu tinha algumas opções, inclusive. Talvez para os Estados Unidos, minha filha morava lá, para Portugal, e eu acabei escolhendo, acho que um pouco daquilo que me move, né? É curiosidade mesmo, de conhecer. E a possibilidade, não vou te dizer que não, de conhecer a Europa como um todo, claro, né? Portugal seria o ponto de apoio, mas eu quero sim, e vou ainda, conhecer os outros países da Europa. Então, para mim, depois de ter estudado a psicologia, a psicanálise lacaniana no Brasil também, quero conhecer França, quero conhecer a Alemanha, então eu vou vivendo conforme é possível. Eu acho que um ponto que realmente me caracteriza nessa estada aqui é a capacidade de resiliência. Eu acho que isso é uma virtude que, na minha opinião, é o ponto mais difícil de suportar tanto tempo nessa incerteza, né? Porque eu acho que emocionalmente exige demais. É um desgaste muito grande. Então eu vou contornando na medida que eu vou explorando a cidade. Eu adoro o Parque da Rodovia, as minhas caminhadas na natureza. Eu vou para o Bom Jesus pelo menos uma vez por semana, subir aquela escadaria me renova. Eu gosto então eu vou também. entrando em contato com a minha própria natureza e com a você natureza mesma, ao meu né? redor. É um momento de autoconhecimento também sensacional. A gente desenvolve muitas habilidades, né? Eu acho que sempre que a gente se propõe a um desafio, a gente tem um aprendizado. Roseli, então você diria, tirando essa parte da documentação, a sua adaptação aqui foi tranquila? No meu caso, sim. Eu não posso me queixar. Eu fui muito bem recebida, eu conheço já alguns portugueses e eu não tenho o que reclamar. Eu fui muito bem recebida pelas pessoas localmente. O que realmente é um ponto para a gente relevar é essa generalização de sermos mulheres brasileiras. E no meu caso, pior, porque eu vim sozinha, eu sou viúva, mas eu sou autônoma, 100% responsável pela minha vida, financeira, emocional, em todos desafiador, os sentidos. Desafiador, e eu acho que a gente precisa melhorar um bocadinho nessa questão do respeito às pessoas, né? Não foi uma e nem 2 vezes que eu chego a um restaurante e aí aquele olhar de a mesa é só para uma? Porque eu acho que enquanto mulher e nessa fase da minha vida, eu vou onde eu quiser, com quem eu quiser e da maneira que eu quiser. Você conquistou isso, né? Eu acho você que pode, sim. você não depende de ninguém, nem de nada. É um direito. E a gente está no mês de março, né? O mês da mulher. Pois é. Dia ótimo. Internacional da Mulher. Precisamos avançar em algumas coisas. Exatamente, exatamente. E na faculdade, Roseli, como é que foi a adaptação? Então, aí como eu não tinha... Porque a gente escuta muito caso também da faculdade. Sim. Temos muitos desafios para enfrentar chegando num outro país. A vida de imigrante não é fácil, eu acho que em lugar nenhum do mundo, né? Exato. Mas, chegando aqui na universidade, no meu caso específico, também fui muito bem recebida por todos os professores, adoro os professores, tudo muito tranquilo. Agora, é incompreensível, assim,
que a gente verifique no ano de 2025 uma colocação que é muito, como eu poderia dizer, de maneira muito acadêmica. É um estudo que exige muita leitura, e eu acho que sou 100% a favor disso, mas é num grau de exigência que eu acho que está muito acima do normal. O que me chocou um pouco foi o nível de estresse e a labilidade emocional das estudantes que eu encontrei na universidade. Ou seja, essa é uma leitura que você está fazendo da sua turma, das próprias colegas de sala. Da universidade como um todo, porque eu já passei para várias escolas, né, além da de psicologia, já conheci as outras escolas também, já participei de seminários, de congressos. Você é bem participante, bem atuante? Eu gosto de conhecer. Eu gosto de conhecer. Já visitei várias empresas, porque eu faço a psicologia do trabalho e das organizações, então tive a oportunidade de visitar vários lugares. E é isso que me encanta. Eu quero conhecer as pessoas, ver esse mundo do trabalho em Portugal, como é que se dá também. E aí eu vejo que há realmente uma ansiedade generalizada nas estudantes principalmente. É aquela exigência muito pela nota. E a gente sabe que a nota é uma parte do caminho, mas não é o caminho todo. Eu costumo dizer que cursar uma universidade é muito importante para nós nos colocarmos no mundo do trabalho. Mas o mundo do trabalho não é todo o seu mundo. Né? É uma parte importante, mas não pode ser considerado. Esse equilíbrio é o grande desafio da vida também. Exato. Zeli, então agora vamos na documentação, que é o foco realmente da nossa conversa aqui hoje. Sim. Você veio com visto, veio tudo certinho, mas acabou mencionando aí pra gente que ainda não tem o seu título de residência. Como é que tem sido o processo? Conta pra gente, por que até hoje você não tem? Já que veio com visto. Então, vamos começar lá no começo. Lá do começo. Na primeira semana, então, eu já tinha toda a minha documentação. NIF, NIS, número de utente, que era o principal. Abri minha conta em banco, fiz toda a minha regularização fiscal, inclusive já coloquei meu domicílio fiscal aqui em Portugal, mesmo não tendo ainda a minha agenda da entrevista no CEF, agora na AIMA, né? Que eu fiz. Na época, só era possível fazer numa ligação. Tinha um número, você tinha que ligar, conseguir esse atendimento por telefone para ter a data do agendamento. E quando a gente vem com visto, está especificado pelo consulado português que você tem 120 dias para regularizar a tua situação no país de destino. Eu estava tranquila, 120 dias, eu comecei já na primeira semana, então de primeiro estava tranquila. Quando eu percebi que não era possível ligar, que só dava ocupado, eu baixei um aplicativo para fazer uma redescagem automática. Gente, eu cheguei a ligar olha o estresse. 1000 vezes por dia. 1000 vezes? Cheguei a ligar 1000 vezes por dia. Eu dediquei um dia para fazer só isso. E mesmo assim não conseguia falar ao telefone. Eu fui muitas vezes à AIMA aqui em Braga, eu fui à AIMA no Porto, eu fui à AIMA em Viana do Castelo. Isso em 2023. 23. Quando eu cá cheguei dentro dos meus 120 dias. Então, eu não me restringia a Braga, porque eu entendia que era um órgão que poderia ter algum gargalo, de ter muita gente procurando. Então, eu fui ao Porto e fui a Viana do Castelo. Mas, para minha surpresa, não era diferente. Aliás, muito mais procurados esses dois centros da AIMA, né? Por fim, o número era o mesmo, então, ou seja, o único caminho indicado era você tem que fazer a ligação e marcar o teu agendamento por telefone, a única via de conseguir esse agendamento. E aí eu tentei por muito tempo, quando foi dia 26 de julho, fazia um mês e um dia que eu estava cá, eu decidi que eu ia ver uma forma de me manter regular, porque viver nessa instabilidade... Você veio com tudo certinho para não passar por isso. Exato. Né? Já começa por aí. E aí eu vi que 120 dias era pouco tempo. Então eu tomei a decisão
de pedir a autorização de residência dos países da língua portuguesa, a CPLP. RCPLP. Isso era feito online, então eu consegui entrar no site, ainda na época era o CEF, eu paguei a minha guia e eu recebi a minha autorização de residência, que é um papel. Um papel que te restringe em tudo, né? Mas eu estava lá. Dentro daquilo que eu me propus, eu tinha uma autorização de residência. Não foi a que eu vim, com o visto D7, mas eu não estava irregular no país, porque isso me causa um transtorno interno. Eu não lido bem com as coisas tortas. Para mim, o que é certo, não tem caminho do meio, né? E aí eu consegui a RCPLP, dei entrada no meu Estatuto de Igualdade de Direitos para ter o meu cartão cidadão. Isso eu estou falando de julho de 23. Aí foi mais de um ano, em agosto de 24 eu recebi uma carta de que eu tinha aprovação no meu Estatuto de Igualdade de Direitos. Agosto de 24, mais de um ano depois. E aí eu dei entrada no IRN no meu cartão cidadão. De agosto de 24, meu cartão cidadão chegou dia 10 de janeiro de 2025. Agora. Eu fui lá e aí esperei mais 30 dias, ou seja, eu tenho meu cartão de cidadão dia 11 de fevereiro e ele vale somente até dia 30 de junho de 25. E detalhe, não lhe permite viajar. Não, está expresso no cartão cidadão, não é permitido viajar. É isso que a gente quer chamar a atenção aqui, gente. Ela veio com visto e continua impedida de viajar. É importante, para quem está nos acompanhando e não entende muito bem esse processo, o que acontece? O visto para morar em Portugal, ele é solicitado no país de origem. No caso da Roseli, ela fez a solicitação do visto no consulado lá no Brasil, no consulado português lá no Brasil. Esse visto, ele diz o seguinte, essa pessoa está apta, né? Ela reuniu a documentação necessária para viver em Portugal. Chegando aqui, você não vive só com esse visto, você tem que entrar com o seu pedido de autorização de residência. E é aí que na época entrava o CEF e atualmente entra a AIMA. Nesse processo, entre vir com visto, vir com tudo legalizado, com tudo ok, para poder levar uma vida normal, né? Com tranquilidade, com essa questão burocrática toda vencida, foi isso que não aconteceu. E eu tenho sinalizado muito isso, que mesmo para quem está olhando o visto, hoje tem que vir com visto, é o recomendável. Mas, mesmo que venha com visto, não está no momento de vir. Por esses casos aqui, olha, eu fiz questão de trazer um exemplo para vocês perceberem. Uma pessoa que está com visto e que ainda está tendo muita dificuldade, né? Porque ainda não resolveu. Ainda não. A gente vai... Então, na verdade, você está com o pedido de autorização de residência pelo visto D7 Sim. e autorização de residência pela CPLP. Sim. E aí? Conta para nós. Tudo que eu podia, eu fiz. Do meu lado, eu fiz tudo que era possível. Dentro da legalidade, porque, conforme eu disse, eu acredito que as coisas têm que ser claras sempre, né? E aí, eu recebi um e-mail da AIMA no dia, também 11 de fevereiro, foi muito curioso. Foi o dia que eu recebi o cartão cidadão, eu recebi o cartão cidadão em casa e recebi o e-mail da AIMA dizendo que o meu agendamento estava para o dia 3 de março, às 15 horas, na AIMA de Agualva Cacém. É perto de Lisboa, nem tão perto assim. Mas ok. Falar, eu não conheço. Como eu desistir não está no meu vocabulário, eu não quis saber nem onde era. Estava lá, dia 3, às 15 horas, eu vou estar lá. Me programei, fiz a viagem no domingo, me questionei antes de ir, porque segunda-feira de carnaval... Será mesmo que terá atendimento? Eu achei bem estranho essa data, mas fui, fiz a minha parte, cumpri a minha obrigação de cidadã
do mundo e estive lá. Fui no domingo para Lisboa, na segunda-feira de manhã, para ir. Ou seja, você ainda dormiu lá? Dormi de domingo para segunda, dormi em Lisboa. Olha só, a Roseli ainda é uma pessoa, é importante esses detalhes a gente ressaltar. A Roseli é uma pessoa que teve condições, inclusive de ir no dia anterior, dormir, para resolver tudo com calma. Mas tinham pessoas que passaram a noite porque não tinha como pagar esse alojamento lá. Sim. Vamos lá, conta. E é o mais comum. É o mais comum, é o mais comum. A minha história não tem nada de comum. E mesmo o que eu assim... tenho visto é muito mais sofrido. Por isso que eu acho que a gente tem que tomar a decisão com muita responsabilidade. Exatamente. E aí, chegando lá, para minha surpresa, já com mala de viagem para voltar para Braga assim que eu terminasse esse processo, chego lá e todos que estavam agendados neste dia, com a notícia de que o sistema amanheceu em baixa. A vontade é de rir a princípio, não é? Porque o sistema amanheceu em baixa. E o que eu tenho a ver com isso? Mas ok, vamos entender o que aconteceu. A manhã toda elas desmarcaram as pessoas e aí era uma falta de informação tão grande que nem o próximo agendamento a gente saiu de lá sabendo quando será. Será enviado por e-mail uma nova data. E aí eu fui vendo as pessoas remarcando, chegou a minha vez e eu disse a ela, poxa, eu venho de tão longe, eu vim de Braga, eu cheguei ontem, né? E assim como todas as pessoas que estavam lá, como é que eu volto sem uma data de agenda, sem uma entrevista marcada? O que eu faço agora? Né? O que eu posso fazer? O que está nas minhas responsabilidades? E aí é sempre muito evasivo, o sistema não é possível nem ver as datas de outras unidades, então é só o que eu tenho para te dizer. E aí, só um detalhe importante que eu ia me esquecendo. Eu só consegui esse agendamento na AIMA no dia 3 de março, porque em agosto de 2024, quando eu recebi o meu Estatuto de Igualdade de Direitos, eu já entrei com processo judicial. Senão eu não conseguiria esse agendamento. Então esse agendamento veio através de processo judicial. Processo judicial. Porque chegou uma altura que eu não tinha mais o que fazer. Já não se atendia mais telefone em instância nenhuma. E quando se atendia, a resposta que eu mais ouvi nesses quase 2 anos foi o visto D7, o visto para reformados, não é prioridade nesse momento. Então isso me causava um transtorno, porque assim, nós éramos a princípio 440 mil processos de imigrantes, né? Então a gente está num bolo que não se distingue absolutamente nada. Daqui a pouco, dos 440 mil, eram só de manifestação de interesse. Exatamente, né? Daqui a pouco, os 440 mil passam para 900 mil processos. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar com falta de clareza, com falta de informação correta, porque eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade que é muito grande. Se eu estou falando, eu não estou falando de números, eu estou falando de vidas, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de famílias. E é impressionante como isso não representa nada. Eu era ali um papel, tanto que ela me deu um papel de presença no dia da entrevista. Porque como eu entrei com o processo judicial, eu preciso dizer também para o tribunal que eu estive presente na data e que eu não fui atendida por falta de sistema. Que vai precisar de uma nova data. Exatamente. Então, assim, é bastante complicado nesse sentido. E o que mais me chocou nessa data foi ver uma família que vinha provavelmente da Angola. Eu conversei com uma das pessoas da família e tinha filha em cadeira de rodas. Então, assim, eram 5 pessoas que sabe-se lá de onde vieram, quanto tempo estavam à espera, para remarcar, assim, ao vento, porque não tinha também sistema para dizer não nada. tem. Então, foram numa situação de fragilidade, saíram ainda mais fragilizados. Depois, uma mãe com uma menina de 11 anos faltou ao trabalho para poder conseguir a autorização de residência da menina de 11 anos
E assim, faltou ajoelhar-se e pedir clemência, porque o próprio patrão ligava para ela de 5 em 5 minutos. E ela dizia, eu ainda vou perder o meu trabalho. Então, assim, é uma situação bem difícil. Eu acho que a gente precisa parar um pouco de falar de números e apresentar fatos e dados, sabe? A gente precisa saber o que é isso que está tão difícil de realizar, né? Quais os processos que foram 160 mil devolvidos? Todos números astronômicos, mas quando eu olho os números, eu fico pensando, quantas famílias estão aí? Né? Quantas pessoas estão sendo afetadas? E eu, de novo, digo, no meu caso, eu tenho clareza e eu busco os caminhos para estar regular no país que eu escolhi viver. Isso eu acho importantíssimo, a gente tá nesse momento aqui agora, tendo essa prosa, né, de forma descontraída, leve, porque é importante para quem está a nos assistir, seja lá do Brasil, se organizando para vir e compreender a realidade, né, de quem está vivenciando esse processo burocrático aqui. Né? Não basta vir com visto para achar. O visto é uma parte do processo imigratório, ele envolve só a questão documental e só essa parte já tem todo esse transtorno. E essa parte não resolvida vai trazer vários outros transtornos e é basicamente para reforçar aquilo que eu venho anunciado, que eu venho falando em todas as entrevistas, em todas as mídias, onde eu tenho a oportunidade de conversar, é onde eu tenho colocado. Eu entendo, e aí sou eu, Alexandra Gomide, eu entendo que esse momento não é o momento de vir. Até que a casa esteja arrumada. É preciso resolver essas questões. Um caso de 2023, que ainda não está resolvido. E é importante chamar a atenção o seguinte, ela conseguiu o cartão cidadão pelo direito de igualdade. Esse cartão cidadão, ele dá todos os direitos cidadão português, mas ele restringe algumas coisas. Por exemplo, a questão da viagem. No próprio cartão cidadão vem escrito, não é válido como documento de viagem. Então, assim, para uma pessoa que sai do Brasil, vem com tudo regularizado, vem com tudo certinho, no seu caso, a ideia era justamente viajar, é uma pessoa que está completamente limitada. Exato. E aí eu acho que é um ponto bem importante. Se é uma coisa que eu não abro mão, é da minha liberdade. Então, assim... Aliás, a liberdade de ir e vir, ela é um direito mundial, universal, não é? Exatamente. E aí, isso me toca. É esse o ponto que, no meu caso específico, é o mais difícil de trabalhar e elaborar. Esse direito de ir e vir, na minha concepção, ninguém está nesse poder de te limitar, né? Então, essa restrição, para mim, me custa. Exatamente. E muito. Exatamente. E aí eu vou para a universidade, porque eu tentei também, outro ponto que é importante, eu fiz o reconhecimento do meu diploma. Eu tenho 3 universidades no Brasil, pós-graduação, MBA, e aí eu entrei com um pedido de reconhecimento do meu diploma de psicologia. Eu estudei 5 anos no Brasil, mais 5 anos de psicanálise lacaniana. Então, assim, o que não falta são horas de estudo, porque eu gosto, né? E aí a universidade me retorna dizendo que aqui, para o reconhecimento da psicologia, eu preciso fazer um mestrado de 2 anos, mesmo tendo cursado 5 anos no Brasil. Então, assim, isso também é um ponto que não é muito claro para a maioria das pessoas. Eu estou fazendo mestrado porque eu gosto. E foi uma maneira também de Tanto é que não foi nesse o objetivo principal. Não, não. Mas foi uma maneira também de eu me ambientar, conhecer melhor as condições de trabalho aqui em Portugal e fazendo uma coisa que eu gosto, que é estudar. Mas isso também é importante colocar. O reconhecimento do diploma não é um processo fácil, documentação extremamente burocrática. Eu providenciei tudo também e mesmo assim não foi suficiente. Então eu estou fazendo o que o país me exige. É mestrado que eu preciso fazer? Pois eu vou fazer o mestrado e eu vou reconhecer a minha profissão aqui. Porque embora eu venha na condição de reformada,
Eu digo que trabalhar para mim é uma condição de vida. Enquanto eu tiver a cabeça Tá boa. jovem, tá cheio de vida. Enquanto eu tiver cabeça boa e o corpo responder, eu vou estar trabalhando. Não me vejo diferente disso. A gente tem essa concepção também, né? Da mulher, eu tenho 57 anos hoje, mas eu também tinha uma concepção de aos 50, aos 60, já me ver muito mais envelhecida. Sim. E eu acho que a gente chega numa outra condição. Exato. Então, é preciso respeitar isso também, né? Até no próprio mundo do trabalho. Eu acho que o profissional sênior, ele tem as suas qualidades, o seu valor, assim como tem os que estão começando. Então, eu acho que no mundo do trabalho ganha mais quem tiver a diversidade. Claro. Então, claro. é um resumo meio estendido, mas a condição é essa. Só para concluir essa questão do agendamento da entrevista, na segunda-feira, eu saí de lá com esse atestado só de comparecimento, mas o que ainda me causa algum estranhamento é que ficou dito que me enviaria um e-mail com a nova data e horário para eu ter o meu direito atendido à minha entrevista. E aí, uma exigência eu fiz. Eu disse, olha, eu preciso que essa entrevista seja em Braga. Não faz o menor sentido me desviarem para o Cacém, sabendo em todo o sistema que eu cheguei em Braga, eu nunca saí de Braga. Então, assim, há que se ter também esse cuidado. Exatamente. Eu tenho colegas na universidade que já foram para Bragança, já foram para Cascais. Para as ilhas, muita gente foi direcionado para as ilhas. Às vezes as vagas só tem lá nas ilhas, seja nos Açores ou na Madeira. Na Madeira, exatamente. Então eu acho que precisa desse olhar um pouco mais humanizado. Estamos vivendo tempos bem difíceis, onde os números parece que tomaram conta de todas as mídias e as pessoas só falam de números. E eu gostaria que pensasse nas vidas que estão por trás disso, principalmente na imigração. Se fala tanto, né, que Portugal precisa de imigrantes. Era bom a gente saber que tipo de imigrante eles precisam. Isso eu tenho batido bastante nisso. Qual? Né? Isso aí tem que ser claro. Exato. Tem que Qual ser claro. O tipo de trabalho? Para não brincar com a vida das pessoas. Pois é. Eu acho que essa responsabilidade. Roseli, por causa do nosso tempo aqui, vamos ver. O que você diria para quem está chegando do Brasil agora? Quer dizer, para o brasileiro que já chegou aqui, mais recentemente. Muita resiliência, muita paciência, mas de buscar o caminho correto sempre. Eu acho que a gente nunca se arrepende de estar fazendo o caminho correto, independente do país, independente dos órgãos, porque eu acho que isso é uma clareza que as pessoas precisam ter. Chegou aqui, vá atrás dos seus documentos, esteja regular onde você puder estar regular. E para aquele que está a caminho, não venha sem visto. Com visto já é uma dificuldade tremenda. Sem visto, então, nem sei dizer. Exatamente. Para quem vem especificamente aqui para a região de Braga, né, e o entorno, tem a Associação UAI, que podem nos procurar lá, na medida do possível que a gente puder fazer e colaborar nessa orientação para que vocês se sintam menos perdidos e poupem mais tempo e dinheiro, principalmente. Os atendimentos da UAI são todos gratuitos. Tem essa possibilidade, né, para quem está aqui na nossa região. Sim. Isso é importante. Para a gente fechar o nosso programa, Roseli, uma mensagem final para quem está nos assistindo aqui hoje. Continue sonhando, realizando sonhos, e não vai ser uma dificuldade que vai fazer a gente desistir. Eu falo que mulher brasileira, mãe, a gente tem todos os motivos para seguir em frente. E eu acho que é preciso muita coragem, mas isso a gente tem de sobra. Exatamente. Muito obrigada, Roseli. Foi um prazer recebê-la aqui no Chá e Prosa. Obrigada a você, e quero também agradecer ao UAI pelo apoio que eu tive desde que nos conhecemos. Eu acho que é uma instituição que realmente está aqui para acolher, né? E isso vocês fazem muito bem. Obrigada, muito obrigada. Continue a nos acompanhar. O Chá e Prosa é um programa de entrevistas que é exibido
quinzenalmente, aos sábados, às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV, e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa.